Fala, minha gente, tudo certo? Olha só, situação aqui nesse vídeo é a seguinte: o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista de 1h40, deixa eu ver aqui no meu computador para eu não falar nenhuma bobagem para vocês, aqui na página oficial do Inter. 1h43 é o vídeo total. É óbvio que eu não consigo falar absolutamente tudo aqui, e é óbvio que não tem como decorar todos os temas, tá? Tem a parte que é mais falada, que o presidente, eu acho que é o ponto alto, o presidente dizendo, olha, tiveram até poucas brigas, poucos conflitos, embora não todos que saíram da imprensa. Ele disse, olha, poucos conflitos porque, né, o Inter nessa situação tem que ter mais. Mas tem várias informações importantes passadas pelo presidente, eu fiz um resumo no meu blog, tá lá para você ler se você quiser, mas eu disse, cara, como é que eu comunico isso pra galera sem... É tanta coisa, 1h43, eu abri uma página que normalmente as pessoas não abrem, que é o publicador no meu blog, e eu vou lendo com vocês todos os pontos, porque é a única maneira de comunicar, é a melhor maneira de comunicar, eu acho, tá? Abel Braga será o diretor técnico, já está trabalhando antes mesmo da apresentação oficial, fazendo contatos relevantes, o contrato será de 1 ano, deve chegar em Porto Alegre na próxima semana, quando vai falar com a imprensa, diz que está sendo muito procurado pela mídia, mas só falará oficialmente depois de assumir o Abelão. Entra imediatamente no trabalho diário com a comissão e o departamento de futebol. Sua chegada é um passo importante, mas ainda insuficiente. O presidente sabe disso. O clube precisa completar a recomposição do departamento. O vice de futebol, o diretor executivo e tudo mais. Mas a presença do Abel vai acelerar as coisas por lá. Duas frentes, executivo e treinador, estão sendo tratadas em paralelo por falta de tempo. Ou seja, tem gente trabalhando no treinador, tem gente trabalhando no executivo. O Abel tem participado do processo usando o banco de dados do clube, informações de mercado, análises, filtros, contatos preliminares e sondagens que já foram feitas. O Internacional, obviamente, está usando todas as... O Abel chega lá, por exemplo, no Capa, e eles dizem, olha, Abel... técnicos que a gente entende que com a característica do Inter que podem dar certos, esse cara aqui. Isso não precisa sentar lá com capa na sede física, pode ser virtualmente, pode ser enviando mensagens por telefone, aí pega todos os relatórios, o Abelão lê, ou até ligações telefônicas. Então essas coisas estão acontecendo com ele. Não tem uma ordem definida, pode ser primeiro um executivo ou depois o treinador, ou primeiro o treinador, depois o executivo, isso não faz diferença. O Inter tá correndo contra o tempo, a temporada vai ser essa. O presidente falou sobre as conversas com grupos políticos rivais. Disse que houve uma conversa inicial com grupos políticos e dirigentes, foi uma conversa sincera e focada em construir algo para o ano que vem. E ele falou, o ponto central não são cargos, mas um projeto para o clube, considerando que as eleições estão há 10 meses ainda. O clube trabalha com um comitê e tem uma consultoria internacional para definir um novo modelo de gestão. É aquela consultoria que o Inter contratou para saber se virar SAF ou tem um novo modelo financeiro, o SAF não deve virar, tá? E ele falou, essa consultoria deve entregar indicações e soluções que servirão para o presente, mas principalmente para o futuro. Será necessário convencer politicamente as pessoas para mudar e implementar essas mudanças. Não são apenas números ou coisas do tipo. A gestão forneceu, segundo ele, aos grupos políticos os dados solicitados. Os números de contratações, jogadores, dívidas e tudo mais, contratos, informações e tudo mais. O resultado final do estudo deve sair em dezembro ou janeiro, servindo como bússola para o conselho e para a reestruturação futura do Internacional. Aqui tem um ponto, ruptura do departamento de futebol e análise da temporada. Ele falou numa mudança profunda com a saída do vice de futebol, do diretor esportivo da Alessandro Mazuco. Bisol da Alessandro Mazuco saíram. Disse, olha, no primeiro semestre os objetivos foram alcançados, o planejamento estava bem sucedido após a renovação da comissão técnica do Roger no ano anterior. Só que havia a avaliação de que o elenco era qualificado para disputar títulos. Só que aconteceram erros como parte natural do processo. O Inter achou que tá tudo certo, ganhamos o gauchão, aquela história que a gente sempre fala, ganhou o gauchão, achou que tá tudo bem, mas ele admite que foi um erro achar que aquele elenco dava, né? Problemas financeiros. O clube sempre previa um fluxo de caixa apertado, só que ele disse, havia expectativa da aprovação de um projeto, as debêntures, que colocariam 200 milhões para pagar dívidas no final de 2024. O projeto não foi aprovado por falha da direção em convencer a maioria. Ele está dizendo, ó, nós, presidente Barcelos e os dirigentes, não conseguiram mostrar que era uma boa o projeto das debêntures. Isso gerou impacto no projeto, no planejamento financeiro do Inter. Gaveta aqui.
que bom que não aprovaram as debêntures. O Inter ia pegar 200 milhões, a direção ia gastar, como gastou o dinheiro da TV lá atrás, aquele da venda dos 50 anos, não ia baixar as contas e ia dar problema igual. E o Inter ia sofrer a longo prazo por isso. O Inter não conseguiu reduzir a folha salarial no início do ano. Todo mundo viu. 21 milhões é o custo do departamento de futebol. Eu sei que tem outras despesas juntas aí, inclusive de logística, mas é o custo. E ele falou, saídas foram necessárias, avaliadas como de pouco impacto esportivo, mas provou errado. Ele chegou a citar Wesley e Ener. Não vai dar nada liberar o Wesley e Ener. Deu. O Inter acha, ou pelo menos o presidente acha, que deu problema. Mesmo com esses problemas, a direção achava que não estaria em risco de rebaixamento. Mas, né, teve. No começo do ano, a direção avaliou que havia 5 ou 6 lideranças fortes no elenco. Essas lideranças não renderam por circunstâncias diversas, tá? E isso teve impacto na queda de rendimento. A apatia do grupo e falta de resposta foram problemas visíveis. A apatia do grupo e falta de respostas. Houve um erro no equilíbrio na montagem do elenco, técnico, físico e mental. Admissões do presidente, erramos. Carências físicas, como estatura dos jogadores. O Meneghetti vai enlouquecer aqui. Estatura dos jogadores ficaram claras ao longo do ano. O Inter admite que errou ao montar esse elenco. E que o elenco tem um problema de estatura, um elenco baixo. Janela do meio do ano, isso aqui é importante. Após a lesão do Fernando, o clube viu a necessidade de um meia de intensidade e um volante. O conselho de gestão, ou seja, o presidente e seus vices, aprovaram só 5 milhões de euros, um valor que é baixo para o mercado no meio do ano, segundo o presidente. Só entrou o Alan Rodrigues com perfil de intensidade, aquele meia de intensidade, precisava de um primeiro volante, o Richard, e eles conseguiram a manutenção do Vitinho, que segundo ele era crucial para a direção. Não tinha mais dinheiro. Todo o dinheiro dos 5 milhões de euros, ou perto disso, pelo menos, foi para o Alan Rodrigues. Ele disse assim, foi isso que nós tínhamos e nós demos a atacada no Alan Rodrigues. O volante do Fernando teve que vir o Richard porque não tinha dinheiro. E a manutenção do Vitinho era vital, então ficaram com o Vitinho. Só que o desempenho caiu, ele admite. Tentaram a troca da comissão técnica para remobilizar o grupo, mas o presidente admite que não adiantou trocar a comissão técnica. Os jogos em casa, para ele, foram considerados vitais, que o Inter jogou bem, vírgula aqui que eu não coloquei, mas não venceu. Atlético Mineiro, Bahia e Santos, que o presidente admite que, cara, esses resultados custaram caro na luta do rebaixamento. Aí ele falou, para comparação, 10 jogadores da equipe tiveram a mesma minutagem do ano anterior. Só que grande parte da estrutura permaneceu. Ele falou, 10 jogadores da equipe tiveram os mesmos minutos que tiveram ano passado. E o ano passado foi bem, esse ano foi mal. Então, qual é o problema? Qual é o erro? Qual é a situação? Por isso que ele está dizendo, cara, é mais complexo. Vários jogadores jogaram a mesma quantia de jogos no Brasileirão esse ano que jogaram antes. Qual era o problema? Se o técnico era o mesmo, o Roger, em grande parte deles, e os caras entraram em campo do mesmo jeito. Falou que foi um ano difícil, a direção estava muito abatida, mas estava focado em virar a página. Falou que tem muitos riscos de abrir múltiplas frentes de crise, que isso gera instabilidade no clube, afeta negociações, afeta o mercado. Aí ele falou, olha, a dívida dos clubes, ela é crítica. Ele falou, a dívida de todos os clubes saltou de 9 bilhões, todos os clubes somados tinham dívidas de 9 bilhões em 21. Agora está em quase 17 bilhões em 2024. Todos os clubes brasileiros. Ou seja, saltou em 3, 4 anos, todo mundo passou a dever mais. Ele falou, transferbans e denúncias na FIFA triplicaram. Tá todo mundo, não é só o Inter, ele está justificando isso. Não é só o Inter. Os salários médios dos jogadores da Série A são insustentáveis, não tem como pagar. Ele falou, o Inter manteve salário em dia mesmo sob forte pressão financeira. Isso aqui a gente vai falar na sequência. Aí ele falou que é fake news sobre 6 meses de salário atrasado e isso prejudicou o ambiente. Teve gente que falou que tinha 6 meses de salário atrasado. Só que é aquela história, o Inter tinha atrasado, repactou, tá parcelando desde fevereiro as imagens de fevereiro, mas tá parcelando mensalmente. O Inter diz, não tá atrasado. Tem gente que diz, olha, estão pagando ainda o de fevereiro, então tá atrasado esse tempo. A gente já viu, tá? Ele falou que debater a renúncia agora, ele entregar o cargo, dizer que vai embora, só geraria mais instabilidade, não ajudaria o time do Inter, então esquece, ele não vai pedir para sair, mas que o torcedor tem razão em estar insatisfeito, que a direção tem responsabilidade, ele assume esses erros, isso é. Há históricos de momentos ruins, onde a direção passou por dificuldade e reconquistou a confiança, acho que é nisso que ele está se apegando. A meta é entregar um clube melhor no final do ano. Ele só quer entregar um Inter melhor no final do ano.
2025 será um ano, na verdade, 2025/26, um ano de reestruturação, né? Não haverá promessa de títulos para 26. O compromisso é com muito trabalho, reestruturação financeira, montagem de um elenco para suprir carências. Então, transfer ban recente foi por erro de forma, mas o pagamento já tinha sido feito. Ou seja, o Inter diz que já tinha pago o transfer ban lá atrás, mas pelo jeito não notificou alguém, enfim, tá? Outras dívidas seguem sendo em processo de pagamento. Bom, o ambiente interno, tá? Cobrança. Ele falou, cara, houve poucas brigas, o que teve mais foram cobranças e normais um ano tenso. O perfil emocional diferente entre os jogadores gerou incômodo. Tinha jogador que reagia de uma maneira, jogador que reagia de outra, eles entraram em conflitos, ele disse. Teve mais cobrança e conflito por isso do que necessariamente briga. E ele acha que esse perfil emocional diferente dos jogadores precisa ser corrigido na formação do elenco. Ou seja, é um elenco baixo, é um elenco que tem algumas dificuldades, inclusive emocionais, dessas brigas, algumas coisas que a gente já está vendo as coisas acontecer. Para a direção, a ficha caiu no jogo do Atlético Mineiro em casa. Atlético Mineiro em casa? Eu não lembro bem desse jogo, tá? Debate interno já existia antes das declarações públicas, que o Inter demorou para perceber e dizer publicamente que estava brigando pelo rebaixamento. Ele falou, não, internamente a gente já sabia. Houve alguma discussão quando assumir publicamente quando é que era a ameaça do rebaixamento, que isso podia trazer trazer todo mundo para uma situação ruim, e o clube optou por tentar mobilizar a torcida antes de admitir oficialmente, dizendo, vamos trazer o torcedor para o nosso lado. E aí o presidente até fala que ele fala que para ele teve até pouca briga, pouca discussão para a atenção que foi tudo o que aconteceu. Avaliação de desempenho esportivo dos últimos anos. Diz que o Inter tem a 10ª folha do Brasil e reconhece que isso é uma limitação. Nos pontos corridos, recorte em 5 anos, o Inter é o 4º melhor clube, ou seja, se tu pensar que nos pontos corridos o Inter ainda tá bem, ele diz, cara, a gente tem que olhar a realidade. Mesmo com resultados ruins, teve momentos de credibilidade que permitiram a reeleição da direção. Ele falou, cara, teve um momento ali que a gente conseguiu a reeleição porque o torcedor estava vendo que tinha instabilidade, mas tinha um caminho a ser seguido. Isso é o que o presidente pensa, né? A gente sabe que ele acabou conseguindo conquistar mais votos e não era toda a torcida que queria isso. Reconhece que alguns erros aconteceram ele demorou para admitir que estava, né, no diagnóstico do rebaixamento, ele demorou para... Planejamento para não é 25, é 26. Vários jovens do Sub-20 irão subir por profissional no Gauchão. O Gauchão, então, com o Sub-20. Embora o Sub-20 foi rebaixado, né? Mas tudo bem. O Inter vai usar o Sub-17 na Copinha, priorizando a preparação para o Gauchão. Ou seja, Sub-20 vai para o Gauchão, Sub-17 sobe para a Copinha. Janela. Vai buscar jogadores em final de contrato. Não, peraí. Vai buscar jogadores em final de contrato. Algumas saídas são importantes para gerar caixa, ou seja, vai vender jogadores e até liberar jogadores para abrir a folha, e acho que ele tem que fazer reposição do mesmo nível. Na verdade, o Inter tem que fazer reposição de melhor nível do que estava aqui, né? O clube já sabe exatamente quais posições precisa se reforçar, aquele discurso normal. É necessário contratar profissionais que entendam o mercado e aceitem trabalhar sob pressão no internacional, e que a dívida atual hoje está em cerca de 800 milhões. E foi usado para explicar, dizendo, é difícil contratar do jeito que está todo mundo pedindo. D'Alessandro, sua saída não teve relação com qualquer busca de solução no mercado, citou a importância do Dali, que a relação era muito boa, e que foram motivos pessoais para sua saída, o clube respeitou a decisão dele também. Tite, eu já falei aqui no canal, mas vou reforçar. Nome natural a ser considerado, sempre vai estar na pauta, diz que não houve contato formal ainda do clube e que o Tite sabe da situação. O clube está construindo um ambiente, perfil, lista de jogadores, de treinadores, tudo bem, todos perfilados e colocados em relatórios para saber qual a decisão vão tomar, mas não quer fechar a porta nem para o Tite nem para outros nomes. Nova Liga Sul-Sudeste diz que o tema ainda não tem informações concretas dentro do clube, que vai ter uma discussão quando tiver definições mais claras. Por quê? O Inter não é obrigado, não sabia disso, é uma novidade também para mim, o Inter não é obrigado a disputar a Sul-Sudeste, é um convite da CBF, o Inter pode dizer, cara, não quero jogar. Acho que tinha que fazer isso, tá? Acho que tinha que fazer isso ou botar Sub-20. Bota Sub-20, pelo amor de Deus, né? Sul-Sudeste. Enfim, um bom relatório aqui do que foi
a matéria, isso tá lá no meu canal, você pode acessar depois, tá bom? Inscreve no canal, assina no meu blog, jbfilhoreporter.com.br é o blog. Inscreve no meu canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.